Embora, como dissemos desde o início, não tivéssemos a intenção de estudar especialmente aqui o simbolismo ritualístico da Tian Chen Hui, há, no entanto, um ponto para o qual temos de chamar a atenção, pois se refere claramente a um simbolismo polar, que não deixa de ter relação com algumas das considerações que expusemos. O caráter primordial desse simbolismo, sejam quais forem as formas particulares de que possa se revestir, surge especialmente pelo que dissemos a propósito da orientação. E isso é fácil de compreender, visto que o centro é o lugar que corresponde precisamente ao estado primordial, e além disso, o centro e o polo são, na realidade, uma única e mesma coisa, pois se trata sempre nisso do ponto único que permanece fixo e invariável em todas as revoluções da roda do devir. O centro do estado humano pode, portanto, ser representado como polo terrestre, e o do universo total como polo celeste. E pode-se dizer que o primeiro é, desse modo, o lugar do homem verdadeiro, e o segundo, o do homem transcendente. Além do mais, o polo terrestre é como o reflexo do polo celeste, uma vez que, na medida em que se identifica com o centro, ele é o ponto onde se manifesta diretamente a atividade do céu. E esses dois polos são reunidos um ao outro pelo eixo do mundo, segundo a direção da qual se exerce essa atividade do céu. Por essa razão, símbolos estelares que pertencem verdadeiramente ao polo celeste podem ser relacionados também com o polo terrestre, onde se refletem, se podemos nos exprimir assim, por projeção no domínio correspondente. Desde então, exceto nos casos em que esses dois polos são expressamente assinalados por símbolos distintos, não cabe diferenciá-los, tendo assim o mesmo simbolismo, aplicação em 2 graus diferentes de universalidade, e isso que exprime a identidade virtual do centro do estado humano com o do ser total. Corresponde também, ao mesmo tempo, ao que dizíamos antes, que do ponto de vista humano, o homem verdadeiro não pode ser distinguido da marca do homem transcendente. Na iniciação a Tian Chen Hui, o neófito, depois de ter passado por diferentes etapas preliminares, a última das quais é designada como o Círculo do Céu e da Terra, Tian Chen Quen, chega finalmente à cidade dos Salgueiros, Mouyangcheng, que é também chamada a Casa da Grande Paz, Taipingchuan. O primeiro desses 2 nomes explica-se pelo fato de que o salgueiro é, na China, um símbolo de imortalidade. Equivale, portanto, à acácia na maçonaria, ou ao ramo de ouro nos mistérios antigos. E em virtude dessa significação, a cidade dos salgueiros é, na verdade, a morada dos imortais. Quanto à segunda denominação, indica tão claramente quanto possível que se trata de um lugar considerado como central, pois a Grande Paz, em árabe Sakina, é a mesma coisa que a Shekinah, da Cabala hebraica, isto é, a presença divina, que é a própria manifestação da atividade do céu, e que, como já dissemos, só pode residir de fato num tal lugar, ou num santuário tradicional que lhe é assemelhado. Esse centro pode, além disso, representar, conforme o que acabamos de dizer, quer o do mundo humano, quer o do universo total, o fato de que ele está além do círculo do céu e da terra exprime, segundo a primeira significação, que aquele que chegou lá escapa, por isso mesmo, ao movimento da roda cósmica e às vicissitudes do Yin e do Yang. Portanto, a alternância das vidas e das mortes, que é a consequência dela, de modo que pode ser dito verdadeiramente imortal, e segundo a outra significação, há ali uma alusão bastante explícita à situação extracósmica, da colmeira do céu. Agora, o que é ainda muito notável é que a cidade dos Salgueiros
é representada ritualisticamente por uma vasilha cheia de arroz, e na qual são plantados diversos estandartes simbólicos. Essa figuração pode parecer bastante estranha, mas explica-se sem dificuldades, desde que se saiba que a vasilha, Tel, é na China o nome da Ursa Maior. Ora, sabe-se qual a importância dada tradicionalmente a essa constelação. E na tradição hindu, sobretudo, a Ursa Maior, Saptariksha, é considerada simbolicamente como a morada dos 7 rishis, o que faz dela de fato um equivalente da morada dos imortais. Além disso, como os 7 rishis representam a sabedoria supra-humana dos ciclos anteriores ao nosso, é também como uma espécie de arca, na qual está encerrado o depósito do conhecimento tradicional, a fim de assegurar sua conservação e transmissão através das idades. Por isso, ainda é uma imagem dos centros espirituais que tem, de fato, essa função, e antes de tudo, do Centro Supremo que guarda o depósito da tradição primordial. Nesse sentido, mencionaremos outro simbolismo polar não menos interessante, que se encontra nos antigos rituais da maçonaria operativa. De acordo com alguns desses rituais, a letra G é figurada no centro de uma abóbada, exatamente no ponto que corresponde à estrela polar. Um fio de prumo suspenso nessa letra G cai diretamente no centro de uma suástica traçada no assoalho, e que representa assim o polo terrestre. É o fio de prumo do grande arquiteto do universo, que, suspenso do ponto geométrico da grande unidade, desce do polo celeste ao polo terrestre, e é assim a figura do eixo do mundo. Uma vez que fomos levados a falar da letra G, diremos que esta deveria ser, na realidade, um iode hebraico, que ela substituiu na Inglaterra, em consequência da assimilação fonética de iode com God, o que, aliás, no fundo, não lhe altera o sentido. As interpretações diversas que se dão comumente disso, e das quais a mais importante é a que se refere à geometria, sendo possíveis apenas, em sua maioria nas línguas ocidentais modernas, só representam, apesar do que dizem alguns sobre elas, acepções secundárias que vieram acessoriamente se agrupar em torno dessa significação essencial. A letra Iode, primeira do tetragrama, representa o princípio, de modo que é considerada como se constituísse por si mesma um nome divino. Ela é, além disso, em si mesma, pela forma o elemento principal de que derivaram todas as outras letras do alfabeto hebraico. Deve-se acrescentar que a letra correspondente I do alfabeto latino é também, tanto por sua forma retilínea como por seu valor nos algarismos romanos, um símbolo da unidade. E o que é, pelo menos curioso, é que o som dessa letra é o mesmo que o da palavra chinesa I, que, como vimos, significa igualmente a unidade, quer em seu sentido aritmético, quer em sua transposição metafísica. O que talvez seja mais curioso ainda é que Dante, na Divina Comédia, faz Adão dizer que o primeiro nome de Deus foi I, o que corresponde ainda, de acordo com o que acabamos de explicar, à primordialidade do simbolismo polar. O nome que vem em seguida, sendo El, e que Francisco de Barberino, em seu Tractatus Amoris, faz-se representar a si mesmo numa atitude de adoração diante da letra I. É fácil agora compreender o que isso significa, quer se trate do iode hebraico ou do I chinês. Esse primeiro nome de Deus, que era também, segundo toda verossimilhança, seu nome secreto entre os Fedeli di Amore, nada mais é, afinal de contas, que a própria expressão da unidade principal.